A graça e a paz do Senhor Jesus, o missionário pastor Leandro Ramos, para a quarta parte, 1, 2, 3, 4, o quarto vídeo da série Uma Ordenança Bíblica para apoiar o Estado judeu. Amém? Apoiar a nação de Israel. Abra sua Bíblia Sagrada em Ezequiel, capítulo 11, aleluia. Vamos ler o versículo 17 e o versículo 19. Portanto, dize, assim diz o Senhor Jeová, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Hei de ajuntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Aleluia. 19. E lhe darei um mesmo coração, um espírito novo porei dentre eles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aleluia. No terceiro vídeo, nós estávamos falando sobre 8 evidências bíblicas do Israel nacional. Não era da Israel celestial. Amém? Glória a Deus. Muitas coisas precisamos dizer a respeito da guerra de outras nações contra Israel, como a do Irã. Muitas coisas precisamos mencionar sobre erros teológicos e ideologias partidárias que querem condenar Israel e absorver um grupo como o Hamas, grupos extremistas, mas precisamos primeiramente e primordialmente defender a fé cristã, a palavra de Deus, a apologética, a defesa da fé. E essa é a minha missão. Então nós falávamos sobre 8 evidências bíblicas de Israel nacional. Falamos rapidamente aqui para o vídeo não ficar extenso. Os filhos de Deus, a presença de Deus, os concertos com Deus, a lei de Deus. Nós vamos falar agora sobre o serviço de Deus, as promessas de Deus, os patriarcas de Deus e o Filho de Deus, que é Jesus. Vamos acelerar para conseguir fechar em 10 minutos esse vídeo. Amém? Para que esse vídeo seja compartilhado e traga a luz das Escrituras para muita gente. O serviço de Deus ou o serviço a Deus se refere ao elaborado conjunto de regras para a construção do templo, além do sistema de sacrifícios que purifica Israel do pecado. Durante 1500 anos, os judeus, o Israel nacional, foram o único povo que possuía esta forma singular de adoração, designada e ordenada pelo próprio Deus, que conferiu a Moisés e Arão. Aleluia! E principalmente a Moisés, que falava com ele no monte, o monte fumegava. Ela foi concedida no topo do monte Sinai, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos e toda a Torá, o Antigo Testamento. Tópico 6, as promessas de Deus. O Antigo Testamento está repleto de muitos tipos de promessas, mas as promessas que Paulo menciona em Romanos 9, capítulo 9, versículo 4, se referem às promessas messiânicas feitas ao Israel nacional e não ao Israel espiritual. Vamos ler. Romanos, carta de Paulo à igreja de Roma. Procure na sua Bíblia Sagrada. Use Bíblia impressa, não use celular. Romanos, capítulo 9, versículo 4, está escrito. Romanos 9, 4. Todos encontraram? Aleluia. Romanos, capítulo 9, versículo 4, está escrito que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, aleluia, e os concertos,
e a lei, e o culto e as promessas. Vamos ler agora de que Sião virá o libertador, o complemento de Romanos desse pensamento sobre as promessas de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 26, está escrito, aleluia, glória a Deus, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião, da terra do Todo-Poderoso, virá o libertador, o judeu, e desviará de Jacó as impiedades. Aleluia, muito forte. Da herança de Jacó se desviará, mas de lá, da Israel nacional, virá um judeu, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo de Nazaré, para libertar o seu povo. Por mais que as nações se alegrem nas riquezas que encontrarem em Jesus Cristo, jamais devem se esquecer de que elas foram prometidas, em primeiro lugar, a Israel, que foi por meio do Israel nacional que elas vieram, do povo escolhido de Deus, e não por intermédio da igreja, amém? A igreja herdou a herança porque Israel rejeitou a promessa, porque estava escrito. Sétimo, os patriarcas de Deus. Os patriarcas são Abraão, Isaque e Jacó, fundadores da nação de Israel. Em Romanos capítulo 11, versículo 27 e 28, Paulo faz esta assombrosa declaração. Vamos ver que assombrosa declaração é essa. Romanos capítulo 11, versículo 27 e 28. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Aleluia! Quando Jesus pregava o evangelho, quando os apóstolos pregavam o evangelho, os fariseus eram inimigos da cruz, mas a promessa ainda estava de pé através dos patriarcas. Aleluia! Através da herança. Paulo faz essa assombrosa declaração que este será, repetindo, o meu concerto com eles, o povo judeu, quando eu tirar os seus pecados, são amados por causa dos pais. Neste versículo, os pais se referem aos patriarcas. O povo judeu é permanentemente amado por Deus, porque ele fez promessas a Abraão, Isaque e Jacó a respeito do futuro de Israel e do povo judeu. Para finalizar, o oitavo tópico, nós estamos lendo, para repetir aos irmãos, 8 evidências bíblicas do Israel nacional. Vai lá no vídeo 1, 2 e 3, para você não perder o enredo. O Filho de Deus, o povo judeu, é a origem de Jesus Cristo de Nazaré, nasceu de uma mãe judia, ele era um judeu entre judeus. Quando Jesus falou na sinagoga, somente aqueles que falavam hebraico, os judeus, puderam ouvir. Quando ele enviou os apóstolos, somente judeus foram escolhidos. Quando Roma o crucificou no Gólgota, lugar da caveira, e ele entregou a sua alma, estava pregado sobre a sua cabeça um cartaz que dizia: este é o rei dos judeus. Estas 8 evidências registradas pelo apóstolo Paulo verificam, além de qualquer dúvida possível, que a mensagem de Romanos capítulo 9, versículo 11, é a posição de Deus a respeito do Israel nacional e se destina exclusivamente ao povo judeu. Hoje há cerca de 13 ou 14 milhões de judeus por todo o mundo, aproximadamente, dados estatísticos. A metade deles reside na América do Norte e do Sul, enquanto 37% reside em Israel. Tel Aviv é o lar de 2,5 milhões, aleluia, de judeus, o que faz dela a cidade com a maior população de judeus no mundo, seguida por Nova York, 1,9 milhões, Haifa, 655 mil, Los Angeles, 621 mil e Jerusalém, 510 mil. O povo judeu é normalmente dividido em 2 grupos: os judeus ashkenazic e os sefaditas. Os askenazitas é Alemanha em hebraico e Serafad é Espanha em hebraico. Os judeus cujas famílias vêm da Europa falam Yiddish, são considerados askenazitas, e aqueles cujas famílias vêm da Espanha ou do mundo árabe são
chamados serfaditas, a graça